Olá, no ar mais um programa Mercado Futuro. Hoje a conversa é de tecnologia e uma tecnologia nova. Eu mesmo conheço muito pouco, pouca coisa que eu li a respeito. E essa tecnologia nasceu de uma história que nós vamos conhecer hoje. Eu vou conversar com o Gustavo Alexandre Grossi, que é o CEO, é o chefe da Fienile. Antes de começarmos aqui a gravação, ele já me iluminou aqui dizendo que Fienile em italiano quer dizer celeiro. Eu não sabia disso, então eu sei, aprendi e passo para vocês. Gustavo, conta para gente o que é. É um sistema novo que você descobriu. Então, como é uma primeira vez que a gente está conversando, você vai ter que contar a história toda. Como é que começou esse sistema de iluminação aí para as lavouras? Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de estar aí dividindo com você essa tecnologia. É nova, né? Ela é nova no mundo, né? Então, nós somos uma empresa hoje fazendo isso. Surgiu dentro da nossa propriedade em Minas Gerais, uma propriedade familiar, né? Onde eu administrava, e surgiu de um poste de luz. Uhum. A soja começou a crescer, foi crescendo, ela ficou com mais de 3 metros de altura. Eu lembro do material, eram 15.630, se não me engano, o material da Singenta. E a gente costuma dizer que ela ficou louca, né? Porque a soja crescia, não só vegetava, não florava e não produzia. Então, ela mudou, porque de noite ela tinha luz e de dia ela tinha luz, ou seja, ela ficou 24 horas iluminando. Uhum. Então, mas depois de um certo tempo que a luz foi se distanciando, a gente percebeu que ela voltou ao ciclo normal. Mas ela voltou com 1,90 m de altura, florando e produzindo. Quando a gente viu aquilo, a gente arrancou alguns pés. Eu, como fazia multiplicação de semente para algumas empresas, eu chamei os engenheiros agrônomos, veio uma mestra também. Ela olhou e falou: o que é isso? Soja de tu? Falei, a soja da terra prometida, a terra dos gigantes, né? Não brinca. Uhum. Fiz uma avaliação, falou: Gustavo, isso aqui é inacreditável. O que eu estou vendo aqui, se fosse aqui um campo normal, passaria dos 200 sacos de soja por hectare. Olha, os Estados Unidos faz isso hoje. A maior produção por hectare no mundo é americana, são 213 sacos de soja. Por que nós estamos surpreendendo? A única coisa que nós não temos é a latitude deles, porque eles têm 4 horas a mais de luz em alguns lugares nos Estados Unidos que a gente. Um tipo de solo diferente, não tem praga, doença, porque metade do ano é congelada. Uhum. Eles têm um perfil, uma característica econômica de estrutura muito melhor do que a nossa. Mas nós não podemos mudar a latitude, então vamos colocar a luz em pivô. Porque meu pai foi um dos pioneiros em tecnologia de irrigação no Brasil em 79, ali em Araru, na Pebiru, Campo Mourão, onde ele instalou o primeiro projeto naquela região em 79, um carborundum de 100 hectares. E a gente viu associar a tecnologia de luz, que não existia LEDs suficientemente naquela condição para a gente poder estar trabalhando como a gente trabalha hoje. Então, essa é a nossa tecnologia, né? Uhum. Tá, e aí como é que funciona? Preciso saber, porque ela tem a luz do sol e à noite tem a luz artificial. Isso não estressa a planta? Como é que funciona isso? Não, o pivô normalmente passa irrigando, então, assim, ele tem uma velocidade de 100% até 10%. A velocidade que é estabelecida pela irrigação e não pela luz, porque a luz ela vem para suprir a necessidade do campo. Então, ela não vem para competir com a água, ela não vem competir com outras tecnologias, ela vem para acrescentar. Então, a velocidade que o pivô roda é a velocidade que nós vamos estabelecer de luz. Então, ela tem um momento que ela passa por hectare em cada área. É um momento que nós estamos aproveitando para cada agricultor, que é o momento que a irrigação escolheu, nós estamos aproveitando esse momento e colocando uma suplementação luminosa de luz que ela não tem durante o dia. Isso acontece sempre à noite, é claro. Durante o dia e durante a noite. Dias nublados, principalmente, quando está chovendo muito, entendeu? Uhum. Tá, e aí, como é que, e com relação à produtividade, como é que você chegou a esse número de aumento de produtividade? Você tem na tua propriedade, tem nos teus clientes? Como é que chegou nessa dedução, nesse resultado, que com luz a produtividade aumenta?
Depois de muito tempo de pesquisa, isso já vai fazer 8 anos que nós estamos aí, e só 3 anos atrás que ela começou a ir para o campo, né? Nós fizemos várias avaliações na própria propriedade, onde a gente limitou um projeto ali de 50 a 100 hectares, e a gente colocava várias culturas, chegamos a ter 16 culturas no único pivô, testando, fazendo várias avaliações e resultados. Inclusive, nós temos um artigo científico publicado em setembro de 2021 nos Estados Unidos, com um acréscimo até de 57% a mais na soja. E cada cultura responde de uma maneira, porque cada região do Brasil tem o seu microclima, tem a sua altitude, tem a sua latitude, tem seu tipo de solo, e principalmente a cultura do agricultor, porque a cultura de agricultor muda de cerca para cerca. Como que a FIENILI se adapta a todas essas condições? Aclimatizando. A gente vai e faz um planejamento e a gente se adapta àquele nicho que existe naquela região, e nicho de tecnologia, ou até tecnologia de genética de semente. Porque nem todos os materiais aceitaram bem a luz. Os que não aceitaram, a gente volta e começa a fazer uma pesquisa com novas assinaturas espectrais, com outros tipos de luzes, com outros tipos de horas de aplicação, para ver como é que esse material responde. A gente não desiste dele. Então, são vários estudos, mas o arroz com feijão já está pronto. A gente sabe que isso funciona. Nós estamos trabalhando com alguns agricultores, inclusive na Bahia agora, um grande produtor que tem 80 mil hectares, tem 35 mil hectares irrigados. Nós vamos lá fazer uma avaliação onde ele consegue, a apuração vai ser agora no final do mês, na cultura do algodão. A estimativa é que ele colha 35% a mais em relação à propriedade dele. Essa tecnologia, né? Tá, eu li no material aí da FIENILI que os teus clientes, quer dizer, para ser teu cliente, o agricultor tem que fazer um acordo com vocês para vocês acompanharem, para vocês verificarem que isso é pesquisa que você faz, é isso? Tem uma pesquisa que nós fazemos, inclusive quando a gente entra numa propriedade, nós levamos uma equipe técnica, nós levamos a universidade, levamos doutores, pesquisadores, né? A gente fica praticamente 24 horas dentro da propriedade dele. A gente tem mapeamento por satélite, a gente tem equipe em loco no campo, né? Fazendo todo o acompanhamento, análise de solo, análise de folha. É uma pesquisa que a gente vai para dentro do agricultor. O agricultor, na verdade, ele passa a ter uma consultoria tão mais ampla, né? Porque eu, quando agricultor, eu criei esse projeto para atender uma demanda de necessidade minha agronômica no campo. Porque se você quiser hoje buscar um consultor, você busca um consultor. Se amanhã você quiser buscar uma tecnologia, você vai num outro lugar. Então, você tem que construir várias pontes para que a tecnologia chegue completa na sua fazenda. A FIENILI criou todas as pontes num único lugar. É como se ele fosse um Carrefour e encontrasse dentro de uma prateleira tudo que ele precisa dentro da propriedade dele. Então, nós temos várias empresas que são parceiras da FIENILI, como empresas de laboratório, empresas de biológico, empresas de remineralizadores, que é o pó de rocha, que está muito atualizado. Eu já venho trabalhando com pó de rocha há quase 12 anos que eu já trabalho com essa tecnologia. Então, assim, redução de consumo de energia, redução da utilização de água. Então, são tecnologias que existem e a gente colocou tudo num único setor dentro da FIENILI. O agricultor pode ter todo esse acesso dentro de um único pacote. É como se você fosse comprar um carro. Você quer com esse kit, com aquele kit, a FIENILI disponibilizou uma assessoria diferenciada. Não que o agricultor tenha que dispensar a assessoria que ele já tem. Eu vou precisar mais da assessoria do agricultor do que do próprio agricultor. Porque não tem ninguém mais diariamente no campo do que o próprio consultor que está lá todo dia fazendo levantamento. Então, é um conjunto de tecnologias onde a gente precisa de toda a informação do campo. Ou é através do agricultor pequeno e médio, ou através do grande agricultor, através dos seus consultores. Então, quanto mais informação, mais resultado objetivo a gente consegue alcançar com essa tecnologia. Outra informação que eu li é o seguinte, quer dizer, me lembrou um pouco a questão da pecuária, né? A genética, na pecuária agora eu estou falando, a genética sozinha não resolve, tem que ter genética, tem que ter boa alimentação, tem que ter bons tratos culturais. No material da FIENILI que eu li, dizia justamente isso, quer dizer,
que só a luz não vai resolver o problema. Você tem que ter análise de solo, tem que corrigir o solo, tem que ver a variedade que você vai plantar. Quer dizer, é isso que você estava explicando. É um pacote todo pronto. Por isso que você ou os seus técnicos vão na propriedade para dar uma checagem geral, fazer um exame geral. É mais ou menos por aí ou estou errado? Sim, é essa maneira, até mesmo porque a luz ela vai estimular a planta, sim. Só que se você não tiver uma boa base, uma boa estrutura, se você já não vem fazendo uma correção para aquele tipo de produtividade que você vai alcançar, você vai porque a tecnologia de suplementação luminosa ela depende de um perfil de exigência tecnológica de nutrição muito grande, porque o sistema radicular vai começar a atingir níveis que ela não atingia. Normalmente, um agricultor faz uma análise de solo de 0 a 20, 20 a 40, no máximo a 0 a 60. 90% do agricultor faz isso. As nossas até 1 metro de profundidade, porque é lá que nós queremos que a raiz chegue. Porque quanto mais profunda ela for, ela vai encontrar água, nutrição e ela vai aguentar um veranico. Se vier aquela estiagem prolongada, que deu uma crise grande no sul do país, Paraná, que as pessoas não colheu por falta de água, se essa tecnologia tivesse sendo atuada há mais tempo, a perca seria de 40%, 50% a menos. Ok. Gustavo, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Eu tô rindo aqui porque nós estamos agora um pouco com um fundo musical, acho que era sua filha que estava passando por aí, e agora estava tocando o celular. Então, gente, eu converso com o CEO da Fienile, é uma nova tecnologia. Eu estou tentando tirar do Gustavo detalhes, porque a gente precisa entender muito bem isso aí, mas nós voltamos já já. Até já. Olá, hoje o programa Mercado Futuro fala de uma nova tecnologia. Eu converso com o CEO da Fienile, Gustavo Alexandre Grossi. Ele inventou aí um sistema de iluminação artificial para as lavouras. Tem com irrigação, ou seja, a luz vai no pivô, e tem agora sem irrigação, só a luz. Gustavo, começou com a soja, mas caminhou para outras culturas. Que culturas essa sua tecnologia de mais luz está sendo aplicada hoje, atualmente? Nós trabalhamos aí com soja, milho, cana, algodão, trigo, feijão, HF e estamos entrando agora na pecuária. Tá? Então, Pecuária você vai me explicar, porque eu não sei onde você vai. Não vai deixar o boi dormir, é isso? Não, nós queremos aumentar a capacidade de biomassa da pastagem. A gente quer fazer que a regeneração da pastagem seja mais rápida, que ela comporte um maior número de gado de cabeça por hectare, né? E a gente melhora, porque eu acredito que o gado tem que comer do pasto. A gente tem que dar toda a estrutura para ele tirar tudo que ele precisa do pasto. Então, a gente volta a falar em solo. Quanto mais nutrido tiver o solo, melhor vai ser a pastagem, melhor a conversão. E melhor a regeneração, porque a luz estimula o crescimento. Né? Então, a gente queria partir aí de chegar aí a até 12, 16 UA por hectare embaixo de um pivô com luz. E sim, a luz também ela acaba de uma forma não atraindo ou repelindo insetos. Então, se a gente for pensar na mosca do chifre e qualquer inseto que incomode, né, o gado, sim, ela é uma ajuda. E a luz ela é cromoterápica. Ela vai ajudar o animal a ficar menos estressado também. É um projeto que nós vamos iniciar agora na Bahia, num confinamento fechado, para diminuir o estresse, para melhorar a conversão, evitar monta, evitar problema de casco. Então, assim, a tecnologia, sim, ela vem. Já tem isso para frango, né? Então, agora nós vamos aumentar esse processo para outras linhas de produção de carne. Para frango, você diz o frango de corte, que engorda dia e noite, é isso? Isso. Agora nós não queremos só usar a luz branca, nós queremos utilizar outras luzes para estimular
o animal, além de ficar menos estressado, ele comer mais, melhorar a conversão e ele sair mais cedo para o mercado, diminuir o tempo dele de engorda. Me conta uma coisa, a cor da luz faz diferença na lavoura? Sim, cada espectro de assinatura, ela reflete algo diferente na planta. Você percebeu quando a gente vai no restaurante, tem um tipo de cor nas paredes pintadas, né? Ela reflete. Quando você vai dormir numa casa, tem que ser uma cor neutra, uma cor mais leve, porque uma cor mais pesada vai te incomodar. Isso também são pesquisas que tiveram outros pesquisadores no mundo que desenvolveram isso, e a gente sabe que essas cores de luz acabam interferindo sim. A gente quer saber como, em que lugar do Brasil e com qual intensidade, quanto tempo mais a gente pode pôr de hora, tanto para a planta como para o gado, como isso pode ser revertido. Até onde podemos chegar com a luz? Sem causar impacto ambiental, porque não adianta eu pôr uma luz que vai consumir muita energia. O problema é a energia, água e comida. Como é que eu vou trazer uma tecnologia que vai me gerar um problema? Ela tem que ser sustentável. Então, além de trabalhar com pesquisa, ela tem que ser sustentável. Tá, e ela tem, por exemplo, vamos pegar o exemplo da soja, vai. Ela não fica acesa o tempo todo, tem um tempo, não é isso? Ela tem um tempo que ela passa naquele momento na soja. Dependendo do solo e dependendo da vazão do pivô e da velocidade, ela pode ficar de 30 minutos até 1 hora, passando para que o pivô complete o ciclo na volta na noite. Porque tem culturas que receberam bem o estímulo um dia sim, um dia não de luz. Mas tem culturas que não receberam o mesmo estímulo, tem que ter luz todos os dias. Principalmente em dias nublados. Se você pegar o verão nosso, começa a chuva aí quinzena de outubro, vai parar lá em março, abril. E tem meses que chove 15, 20 dias direto e não tem luz. O solo fica encharcado, a fotossíntese não acontece, as plantas não crescem, não desenvolvem e ela perdeu o time dela. Entendeu? Então, como essa luz pode ajudar nesses momentos de crise? A gente tem sido solicitado muito no Nordeste. Tem lugares no Nordeste que chove de 2.500 a 3.000 milímetros. Ou seja, cadê a luz? É muita água, né? Então, alguns lugares do Brasil, o projeto vai responder muito mais do que em outros lugares do Brasil, mas todos vão responder. É saber aonde nós podemos ir com a pesquisa. Nosso diretor de pesquisa disse que vai ter mais pesquisa do que pesquisador. Então, vai faltar gente no campo. É como saber trazer esses 400 mil pessoas entre mestres e doutores que estão no mercado para fazer essa diluição desse grande nicho de negócios que está surgindo no Brasil e que já está expandindo para a América do Sul e para outros países também. Continuando na soja, o principal, pelo que eu entendi no começo da sua fala, o que essa suplementação de luz faz é com que a soja tenha, a raiz dela tenha uma profundidade maior para ela encontrar esses nutrientes e a água que tem profundidades maiores. Como resultado, isso transforma esses alimentos em mais vagens, digamos assim, em mais grãos de soja. Simplificando, é isso. Ou eu estou falando bobagem? A gente diz em arquitetura, o que eu tenho de arquitetura para baixo, eu vou ter arquitetura para cima. Quanto mais sistema radicular para baixo, mais estrutura de planta tem condição de ter para cima, que ela vai responder mais, porque a planta ela come e bebe pela raiz. A transpiração, ela come pela folha também, muito pouco, mas a 95%, 99% é raiz. Então, se eu tenho uma ocupação maior de espaço no solo com mais raiz, a probabilidade dela ter uma maior absorção e crescer e desenvolver mais é grande. Ela não fica limitada pelo que ela tem de arquitetura em cima. Então, eu tenho que ter uma estrutura... É uma casa. Se você não tiver uma fundação, você não constrói uma casa. A casa cai. E que exemplos você tem com soja de aumento de produtividade? Quanto? Nós tivemos no Rio Grande do Sul comprovado, tá? Inclusive a Embrapa Trigo teve lá e mais 30 agricultores, nós colhemos o dobro do agricultor. Ele saiu de 69, ele foi para 122 sacos de soja por hectare. Isso na primeira safra. Nós sabemos que o concurso que existe do maior produtor de soja do Brasil já ultrapassou isso. Mas é aquele agricultor que pega aquela terra, 3 hectares,
ele despeja adubo, ele despeja tudo que pode para ser campeão. Ele quer ser campeão. Mas ele não consegue fazer isso no cotidiano. A FIENILI vem comprovar que ele pode fazer isso no cotidiano, ele pode repetir, porque os campeões do SESB nunca se repetem. É um e outro que repete. A gente quer que o agricultor seja campeão dele, que tem essa tecnologia, seja campeão da região e talvez seja campeão no Brasil com uma área não de 3 hectares, mas de 200, de 300, de 400, que ele estabeleça uma média quando houver uma precipitação excessiva ou quando não houver uma precipitação excessiva. Que a FIENILI traga tecnologia para amenizar o impacto que a natureza já faz por conta própria. Nós não vamos vencer a natureza, mas com o nível de tecnologia, nós podemos amenizar o que a natureza nos manda. Duas coisas. Você já tem histórico isso, né? De usar a luz em soja no primeiro ano, repete no segundo. E a outra pergunta que eu tenho é com relação... Essa planta, ela não vai ficar com 2 metros de altura, porque aí não tem colheitadeira que vá colher ela, né? Ela fica num tamanho normal ou não? Teve algumas plantas que cresceram, chegaram até 1,70. Só que tem algumas partes nutricional, como selênio, níquel, silício e outros macros e micros elementos que são importantes para dar suporte para a arquitetura da planta, senão ela tem o acamamento. Então, regula muito, de acordo com a tecnologia de semente, qual o crescimento. Mas a ideia não é fazer crescer muito, é fazer ela engalhar. Quanto mais ela engalhar, mais ela tiver arquitetura, mais ela vai produzir. Qual toceira isso? Toceirão. Isso, toceirão. Você lembra aquele concurso do cara que tinha uma soja, daquele concurso de luz, que o cara chegou a ter não sei quantas mil vagens? Não sei se você viu aqui, tem um concurso, o cara põe luz, a soja cresce, você levanta ela no muco, ela fica com quase 3 metros de comprimento, só que ela tem não sei quantas mil vagens. Então, naquele concurso, se fosse uma área em hectare, o cara passaria dos 350 sacos de soja. Ou seja, a planta tem condição de produzir. A gente precisa criar um ambiente perfeito. Mas as tecnologias de hoje têm plantas que não têm condições de manter uma estrutura sem ter o acamamento. Então, a ideia não é crescer, é engalhar a soja. No caso do trigo, perfilhar, né? Então, a gente quer que a soja engale, reduza os entrenós e tenha o maior número de vagens por pé. E com vagens com 2, 3, 4 grãos a mais. Tá ok. Mais um intervalo. Agora nós vamos, depois disso, vamos para o final, Gustavo. Eu converso com o CEO da FIENILI. Ele está falando de um negócio revolucionário. Eu estou agora curiosíssimo para ver esse negócio em loco, no local, como é que funciona. Iluminação artificial, aumentando a produtividade. Ele não está falando de soja só, está falando de várias lavouras. A gente volta em 1 minuto. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O entrevistado é Gustavo Alexandre Grossi, CEO e inventor, porque ele, além de técnico de agricultura, ele inventou um sistema aí que ele, pelo que eu sei, foi inventado aqui no Brasil, que é um sistema de iluminação artificial para lavouras. A empresa é a FIENILI. Gustavo, tudo bem. Você usa a luz, pode usar com irrigação, pode usar sem irrigação, só na haste lá, aumenta a produtividade. Você já disse que essa produtividade não acontece apenas no primeiro ano, né? Que se repete, tem muita gente envolvida em pesquisa, como é um negócio novo. Agora, a pergunta que eu não posso deixar de fazer, e custo? Quanto é que aumenta o produtor? Vai ter um solavanco no custo de energia? Como é que vai ser isso? Não, o investimento que o agricultor faz na tecnologia, ele consegue ter respaldo nas suas 2 ou 3ª safra. É um projeto que varia de 3 a 5 anos, tá? Tem muita região no Brasil que só faz 2 safras, tem muita região no Brasil que faz 3 safras. Então, é muito difícil falar que ele se paga com X safras, mas ele se paga por 1 ano, 1 ano e meio,
ele consegue se pagar. E se ele tem 3 safras por ano, ele se paga mais rápido. O custo-benefício dele é muito mais rápido. Se eu te vender uma colhedeira hoje que custa em torno de 8 milhões de reais, você não paga com 2 safras, 3 safras. A nossa tecnologia, além de se pagar, ela proporciona não só um aumento na produtividade, mas sim na qualidade. Alguns resultados nossos estão tendo respostas que nós conseguimos aumentar o teor de óleo e proteína na soja. E também aumentar o teor de amido no milho, como também aumentar o teor de vitamina C no morango. Ou seja, recentemente a China pediu que a gente mandasse uma soja com mais qualidade. Dar uma soja com mais qualidade, é saber se o mercado vai pagar por isso, porque tem que agregar valor ao agricultor. Esse trabalho é para a agricultura brasileira, para todos os milhões de agricultores que existem no Brasil, de pequeno, médio e grande. Ela se paga. Quando você põe a produção que a gente tem hoje em média, a média nacional é muito baixa, mas vamos falar de perfis de produtores com tecnologia, 80, 85 sacos, só uma média boa de produção de soja. Passando 90, 95, até 100 sacos. Mas também não é na fazenda toda, é um pivô e outro. Tá? É muito difícil ter uma média grande, não há propriedade grande. Mas a gente quer, com essa tecnologia, fazer com que ele tenha 30%, 40% a mais de acréscimo. Quando você mede o que ele tinha de investimento para colher 100 sacos, e ele passa a ter o meu investimento para colher 130 ou 140 sacos, isso se dilui. O meu projeto fica muito mais barato que qualquer projeto. Eu costumo dizer que quando um cliente compra a nossa tecnologia e ele vai ter um custo por sacas de soja por safra, ele se compara ao fungicida e inseticida do agricultor. É o investimento mais barato que ele tem na cultura dele. Hoje, em média, se gasta de 800 até R$1.000 entre fungicida, inseticida e aplicação. O meu projeto ele fica mais barato do que isso, por hectare, por safra. Então, ele é acessível, ele veio. Quando a gente faz custo, quando eu sou agricultor, eu faço um custo que cabe no meu bolso. Se cabe no meu bolso, eu ponho no Brasil. Se não cabe, eu não ponho. A agricultura brasileira. Então, eu faço conta como agricultor, depois como pesquisador. Para a gente concluir a conversa aqui, ambientalmente e em termos vegetativos, se é que eu posso usar essa expressão, não cria dano nenhum. Até agora não criou, pelo menos. Pelo contrário, eu como tenho uma formação na área ambiental, tudo que eu quero é vender uma soja com rastreabilidade e sustentabilidade. A gente passa a produzir mais biomassa, eu faço mais sequestro de carbono hoje. Como eu trabalho com muito biológico, muito remineralizador, o uso de químico no solo vai reduzir. E vai reduzir. Como eu melhoro a estrutura do solo, eu consigo armazenar mais água no solo, eu consigo irrigar menos, gastando menos energia e menos água, para se produzir mais, porque o sistema radicular vai começar a ocupar espaços que antes não eram ocupados porque tecnologias não existiam. E possa ser que daqui a 5 anos exista tecnologias que vai melhorar mais a infraestrutura, não só da FINIL, mas de qualquer outra empresa que está no mercado. Então, com esse avanço tecnológico nos últimos 5 anos, foi muito grande no agro brasileiro, e na pandemia a gente provou isso, né? Porque a gente cresceu na pandemia, o país está exportando mais, está produzindo mais, né? Então, isso é reflexo da tecnologia envolvida ao campo e envolvida ao agro, né? Num todo. Nas empresas de industrialização, no geral, a tecnologia acrescentou muitos resultados positivos para o agro e para a indústria. Acredito que ambientalmente, além de gastar menos água, menos energia, nós estamos trabalhando com produtos mais naturais, né? Que vão dar mais respaldo quando você for numa gôndola e procurar um produto que tem menos químico. A tendência do futuro é isso. As multinacionais já estão trabalhando com biológico. Elas já estão se preparando para o futuro. Não é um futuro que eu e você criou. É o que o mundo está pedindo, uma alimentação mais saudável. Tá bom. E como é uma novidade, se alguém, possivelmente vai ter gente que vai se interessar ao ver a tua entrevista, dá um endereço aí no e-mail, alguma coisa para algum contato, porque aqui em meia hora a gente não esgota nenhum assunto, né? A gente dá uma dica, e aí, se alguém quiser, manda um endereço ou o site da FIENIL, alguma coisa assim. Nós temos nós temos o nosso Instagram, tem no YouTube, né, grupofenil.com.br,
e tem o contato@grupofenile.com.br, tá? Você falou Grupo Fenile, vai aparecer vários canais nossos de comunicação, tem contatos, tem telefone. Então, você procurou Grupo Fenile Irrigação Luminosa, você vai encontrar só a Fenile lá, você não encontra mais ninguém no mundo. Tá, e lembrando, só para concluir, lembrando que não é só acender a luz e botar lá, é todo um projeto, tem que receber os seus técnicos, tem que analisar tipo de semente, tipo de solo, tipo de latitude, etc. É um projeto completo, né? Lembrando isso. Isso. E agora nós estamos fazendo uma parceria com uma grande empresa de satélite, que nós vamos começar a ter imagens à noite. Eu vou conseguir identificar todos os projetos de suplementação luminosa que existem no Brasil. Todos eles com coordenada, nós vamos identificar automaticamente na hora todos os nossos clientes, e para que isso tenha acesso dentro do YouTube, para saber o que está ocorrendo dentro daquela propriedade no futuro mais próximo, saber quando ele começou, qual tipo de cultura. Então, nós vamos fazer um QR Code ali com todas as informações no futuro próximo, deixando todas as características do início do projeto, o que ele é hoje, o que era antes, o que é hoje, quanto que ele passou a produzir, quanto que ele gerou de emprego, quanto que está aquecendo a economia, aonde ele está investindo. Ele vai comprar mais terra? Não. Ele vai produzir mais aonde tem, com mais qualidade. Tá bom, e eu, para concluir aqui, Gustavo, aí eu vi algumas fotos, é bem interessante, à noite, né? Eu imagino que vai ter uma avalanche de gente que vai ver disco voador aí pelo meio do mato, porque fica uma luz azul. O que eu vi é assim, uma luz azul no meio do nada, né? É esquisitíssimo. Você se prepare, porque vão achar que você está plantando disco voador na agricultura brasileira. Mas eu quero te agradecer muito, se você quiser dizer mais alguma coisa, pela conversa. E a gente, como isso é uma coisa nova, muito provavelmente nós vamos conversar outras vezes. Muito obrigado. Então, a palavra é para você agora. Obrigado, eu agradeço. Eu aconselho a todas as pessoas que têm interesse ou curiosidade, ou queria aprofundar mais na nossa tecnologia, que entrem em contato, se informem, né? É um processo muito técnico, não é aleatoriamente ir lá comprar um LED da China, sem tecnologia nenhuma, né? Instalar de qualquer jeito, de qualquer modelo, porque a luz também estimula as ervas daninhas. Ervas daninhas são plantas, né? E você causa um desequilíbrio em erva daninha, em uva, um monte de ervas daninhas que são prejudiciais para a agricultura, e vai forçar o agricultor a usar mais herbicida. E nós queremos diminuir isso. Então, assim, é uma tecnologia que precisa de muita técnica. É como se você tivesse uma Ferrari, não soubesse utilizar, não tivesse uma estrada para andar, né? Então, você comprou um carro para deixar na garagem. Então, não é o que nós queremos. A nossa tecnologia, ela tem que ser 100% aproveitada. Então, tire suas dúvidas. O Grupo Fenile hoje faz parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu. Nós temos um escritório dentro de Itaipu hoje. Temos um convênio já assinado, nós já assinamos a nossa parte com a Embrapa para uma pesquisa de 10 anos a nível de Brasil, estendendo isso para o Paraguai e para a Argentina, para estudar fora também. Então, nós temos 20 cartas de intenções de universidades federais que têm o projeto de fazer pesquisa e desenvolvimento com a Fenile para ampliar essas tecnologias, ou seja, vão ser aproximadamente 300 pesquisadores diariamente trabalhando para que nós, agricultores, conseguimos expandir, produzir mais e manter nos 8% do território nacional ocupado pela agricultura brasileira, que é o menor espaço ocupado no mundo para quem se produz tanto alimento. Nós temos alimento hoje para 1 bilhão de pessoas, e a minha meta, daqui a 50 anos, a gente alimentar pelo menos 50% da população do mundo. Tá ok, Gustavo, muito obrigado. Eu concordo com você, a solução para a gente está na ciência, mas eu vou me despedir aí dos internautas e depois me despeço de você. Não desligue, aguenta mais um minutinho aí. Gente, é isso. Grupo Fenile, uma tecnologia nova, iluminação artificial para as lavouras e também para a pecuária, como anunciou o Gustavo, CEO do Grupo Fenile. E logo, logo tem outro programa. Obrigado pela atenção e até o próximo.